Oi, eu sou Isabela Cobal, tenho 38 anos, mãe do Pietro, de 12, e há 10 me tornei uma mãe atípica, né? Fui jogada nesse mundo de inclusão e diversidade, com os meus medos, né, com as minhas angústias. Porém, eu sempre digo para todos que o diagnóstico do meu filho ele não foi aterrorizante para mim, né? Até porque eu vinha de uma sequência de medos referente às características da poda neural, que hoje eu tenho esse conhecimento, né, do meu filho, pois ele tinha o desenvolvimento normal de um bebê e começou a ter interrupção da fala, enfim, alguns pontos. Isso me angustiava muito, pois eu tive auxílio da minha família, né, nos cuidados com ele para eu poder manter minha vida profissional, mas em um certo momento a gente precisou ingressar ele na escolinha para ver se alguns pontos melhoravam, né? E também me sentia, falo que me considero uma pessoa privilegiada, porque desde o início eu tinha acesso, né, à rede de saúde, a uma equipe médica, inclusive tem profissionais que seguem ele, que trazem essa história até hoje com ele e que foram fundamentais, né, nessa avaliação precoce para a gente dar um andamento para um diagnóstico. Bom, o diagnóstico me tranquilizou, mas me jogou no mundo da inclusão e da diversidade, onde a gente para e fala, e agora? Né? Eu não sofri o luto, que considero extremamente normal e essencial para muitas mães, mas eu fui jogada por esse mundo obscuro do que eu vou fazer. E graças a uma equipe profissional, isso é fundamental também, eu costumo dizer, né, não só para a criança, para o desenvolvimento da criança, mas para o acolhimento da família. Eu ainda me sinto uma pessoa muito privilegiada e também privilegiada em questão de acolhimento familiar, né, de ter um posicionamento da família, de querer entender, participar e de quebrar preconceitos, que é fundamental nesse processo, principalmente para o desenvolvimento da criança, né? Hoje eu vejo a evolução do meu filho perto de todas as dificuldades que a gente tinha quando ele era bebê, porque aí era muito nítido, depois que a gente tem o diagnóstico, a gente fala, nossa, as características eram visíveis desde os meses, né, 2, 3 meses, né? O Pietro é uma criança que teve uma evolução 1000% referente ao social, né? Foi, acho que é o destaque dele hoje, e isso eu vejo como ponto fundamental da aceitação da família, tanto da aceitação da família e da identificação dos gostos, né? Do que ele gosta, de trazer essa tranquilidade, de não forçá-lo aos padrões normais que a sociedade põe. Se é isso que ele gosta, é isso que ele vai fazer. E isso, querendo ou não, gera o respeito mútuo, né, entre os membros da família perante as vontades dele, as dificuldades de expressão que ele possui. E com certeza o recado que eu quero deixar é esse: olhem para os seus filhos, olhem para o meio do seu ciclo social, porque é muito fácil a gente falar de empatia, é muito fácil a gente falar de se colocar no lugar do outro, mas se a gente não tem a vivência e a experiência, isso se torna muito difícil, porque a emoção é que dá força para a razão, né? Então, eu acho que nesse dia de conscientização, a gente tem que pôr a mão na cabeça e ver como a gente pode ser rede, como a gente pode propagar isso, né? Como a gente pode trazer a inclusão para a sociedade e não deixar uma classe que não é a maioria dizer o que é normal, falar sobre anticapacitismo, né? Então, eu acho que esse é um ponto-chave. E a outra mensagem é o quê? Quanto mais a gente se tornar rede, independente da causa,
se é o autismo, se é o cadeirante, se é o deficiente visual, enfim, todas. Quanto mais a gente conseguir se unir, mais força a gente tem para quebrar isso, né? Então, é aquela bendita frase: diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Então, a gente tem que tornar viável. Não é o mundo, não são eles que são deficientes para o mundo, né? E sim o mundo que são deficientes, o mundo que é deficiente para eles. Então, acho que essa é a maior mensagem que a gente tem que levar adiante. Eu sou Eliana Castro Saliba Piacentini, diretora e terapeuta do IAP, Instituto Autismo de Piracicaba. A minha história no IAP começa lá atrás, com o nascimento do meu filho. Minha formação, eu fiz comunicação social, fiz pós em marketing, depois eu virei ceramista durante 20 anos. E nesse meio tempo eu tive meu filho Henrico. Hoje ele está com 20 anos. Desde que ele nasceu, ele teve atraso no desenvolvimento. Então o pediatra falava, olha, ele não está acompanhando o olhar, mas vamos esperar. Já era para ele estar sustentando a cabeça, mas vamos aguardar mais um pouco. Então ele teve atraso em todos os marcos do desenvolvimento. Ele foi sentar com 1 ano e com 5 meses ele teve uns espasmos, assim, chamando, tipo umas convulsões. Até os 10 anos de idade eu não tive diagnóstico. Passei por vários médicos reconhecidos em São Paulo e tudo, e eu não obtive diagnóstico. Então foi quando a Eliana Siqueira, que era a psicóloga dele, aliás, e o marido dela, o Dr. Jussi Siqueira, falou, olha, ele tem muito traço de autista, vai ter um congresso internacional de médicos dando, Default Autismo Now, por que você não vai, você e seu marido? E daí nós fomos no congresso. Chegando lá no congresso, nós escutamos os médicos, né, e vários palestrantes falando sobre autismo, e foi lá que eu vi o Henrique. Daí eu gostei muito de uma palestra de uma médica, a doutora Georgia Fonseca, que inclusive ela tem uma filha com autismo. Marcamos uma consulta com ela, e eu levei o relatório dele, escrevi tudo, levei o relatório dele, entreguei para ela e falei, o que ele tem? Ela falou, autismo. Daí quando ela falou para mim que ela tinha autismo, abriu-se um mundo na minha frente. Porque daí eu consegui compreender por que ele não aguentava ficar em festa, não aguentava barulho de bexiga, não brincava com as outras crianças, não suportava barulho de liquidificador, de batedeira, de fogos de artifício. E eu levava em ciclo, queria que ele ficasse. Ia em festa de aniversário, quando começava a chegar as pessoas, ele chorava, eu tinha que levar embora. Era muito difícil, eu não tinha um contato, eu não sabia onde estava meu filho, eu não conseguia brincar junto com meu filho. Então abriu-se um mundo na minha frente, porque daí eu sabia autismo tal, o que é. Então eu fui atrás. E eu fiquei estudando durante 10 anos sobre o que era o autismo para ajudar o meu filho. E paralelamente eu tinha meu trabalho, que eu fui uma ceramista durante 20 anos. Fui reconhecida, graças a Deus, tive meu trabalho, eu fazia principalmente luminárias em cerâmica, vendia para lojas de cerâmica do Brasil todo, participava de feiras, Fiaflores, Polux, enfim, Casa Cor, Rio de Janeiro, Fortaleza. E daí, só que o que aconteceu nesse meio tempo? Eu fiquei apaixonada pelo autismo, né? Então eu queria trabalhar com isso. E daí eu fui me especializar, daí eu voltei a fazer faculdade, fui fazer psicopedagogia. Daí, nesse meio tempo, eu conheci o DIR, que é o método que a gente utiliza hoje no IAP, e eu fiquei encantada. Quando o Henrico tinha 15 anos, eu descobri o que era integração sensorial, porque eu nem sabia o que era integração sensorial. Daí eu fui estudar. E então eu fiz o curso do DIR no Floor Time, que eu me apaixonei porque via mais o ser humano como um todo, colocando a relação, colocando todo esse perfil individual, inclusive integração sensorial. E a parte de desenvolvimento infantil, porque eu gosto também muito da coisa baseada na ciência, né? Eu queria saber também como o cérebro funciona. Daí eu fui fazer Neurociência Aplicada à Educação na Faculdade de Medicina da Santa Casa. O IAP para mim é a realização de um sonho, porque assim é resultado de tudo que eu busquei na minha vida durante todo o tempo que eu percorri com meu filho e que eu não tinha, né? Então hoje eu sei que o que precisa ser uma terapia, precisa ser especializada em autismo. Não dá para você ir em terapeutas que não são especializados, porque é diferente o tratamento, de você tratar de outros transtornos e tratar do autismo. E também chegam os pais, eu chegava e não sabia nada, o que era, o que não era, e os profissionais também não sabiam nada, né? Não conseguiam me dar um apoio, não conseguiam me dar um suporte, e aqui a gente consegue dar esse suporte para os pais.
Porque a gente sabe o que a gente está falando. Claro que tem muita coisa para a gente aprender ainda, mas a gente sabe como acolher e explicar e dar um suporte para que os pais e ver uma luz que assim é um trajeto lindo, né? E eles são um presente na vida da gente. Meu filho é um presente na minha vida. O que eu aprendi, o que eu cresci, aliás, eu não sei quem mais aprende nessa história. Né? Quem mais aprende somos nós, eu não tenho dúvida. O que eu cresci como ser humano, como gente, tendo com meu filho, eu só tenho a agradecer. A amorosidade que eles têm é incrível, incrível. Então, e o IAP, o que eu quero com o IAP? Eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. Né? Porque eu tive tanto, foi tão difícil o meu processo de eu não ter pessoas que conheçam, pessoas capacitadas que pudessem. Tiveram profissionais maravilhosos que passaram pela minha vida, mas assim, não tinha ninguém que me explicasse sobre o autismo, o que é, o que não é, como que foi. Era muito, as informações eram muito, ninguém conhecia, né? Ninguém sabia. E aqui nós recebemos muitos pais que não sabem nada também, porque quando a gente recebe diagnóstico, você não sabe para onde você vai, você não sabe. Então assim, o que eu quero aqui no IAP é fazer a diferença. Olá, eu sou a Mônica, mãe do Luiz Otávio, de 8 anos de idade. Meu filho foi diagnosticado com transtorno espectro autista aos 4 anos e meio. O Luiz Otávio sempre foi uma criança muito calma. Eu nunca percebi nada porque ele era muito inteligente, fazia tudo, respondia os comandos. Mas o que mais chamou a atenção foi que ele demorou para andar. Ele andou com 1 ano e 8 meses. E o pediatra encaminhou para um neuropediatra. Aí foram feitas as avaliações e o neuro encaminhou para o psiquiatra infantil, que foi até a doutora Manuela que indicou esse psiquiatra muito bom, que foi dado o diagnóstico dele. Mas ele era uma criança calma, ele, assim, calma entre aspas, porque ao mesmo tempo ele era muito hiperativo. O que mais chamou a atenção foi que com 2 anos e pouco ele brincava muito com o mesmo brinquedo muito tempo. Ele gostava de enfileirar também os brinquedos, tudo que ele brincava ele enfileirava um do ladinho do outro. Ele tinha estereotipias também de bater palmas, até hoje perdura essa estereotipia. Mas como mãe, eu nunca pensei que ele poderia ser autista, até porque eu nem sabia o que era autismo. Como a maioria dos pais que passam a receber o diagnóstico não sabe também. Depois a gente aos poucos vai aprendendo a lidar com as situações. Então, daí ele começou a fazer o tratamento antes do diagnóstico. Quanto antes melhor fazer o tratamento, melhor para eles poderem ter evoluções, né? Como Otávio, ele não formava palavras, não formava frases, aliás. Ele dizia somente palavras soltas. Ele pedisse água, ele não falava, mamãe, quero água. Ele apontava para o filtro, no caso, e para o copo. Mas com o tratamento, ele foi melhorando. Com 4 anos e pouco, ele já começou a formar as frases e ter um diálogo continuado. Hoje, ele já sabe dizer, se eu perguntar como foi seu dia, filho, ele já sabe me contar. É isso que eu quero passar para os pais. Não desanimem quem acabou de receber o diagnóstico, porque é o recomeço de uma nova vida. Mas aos poucos vai se encaixando. É só ter bastante amor, paciência e fé. Em primeiro lugar Deus e depois o tratamento, que eles evoluem muito. Pode ter certeza disso, não desanimem. E também o que mais chamou a atenção nele foi que ele dormia pouco. Ele acordava 2, 3 horas da manhã e não dormia mais. Então isso já é um indício também, né? Para você procurar um médico. Qualquer coisa que tiver de anormalidade que você veja que seu filho tem, não pense de levar ao pediatra, que ele mesmo pode encaminhar para o neuro e os demais, se for necessário, no caso do seu filho. Aí ele iniciou o tratamento com a fono e com a terapia ocupacional. O resultado foi muito grande. É isso aí, não desanime, porque são crianças especiais que nos trazem muita alegria. Difícil mas vale a pena.